Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 28 de março, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós lemos no início da Santa Missa o texto da entrada de Jesus em Jerusalém e depois, no momento da leitura mesma do Evangelho, lemos a narrativa da Paixão. O texto sobre o qual vamos meditar é Marcos 11, de 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu lhes disse no início deste comentário, o nome oficial deste domingo é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Esta celebração quer exatamente nos introduzir no mistério grandioso e duplo da Semana Santa. Por um lado, os ramos simbolizam triunfo, glória, vitória. Por outro lado, nós também lemos o texto da narrativa da Paixão. É o mistério da dor, do sofrimento e da morte, por um lado, mas é também o mistério da elevação, da glorificação, da ressurreição do Senhor. Estes dois elementos perpassam todo o mistério da Semana Santa. Esse texto que acabamos de escutar, ele é cheio de alusões e de reminiscências bíblicas. Não são propriamente ditas citações diretas do Antigo Testamento, mas há muitas alusões. Eu gostaria então de destacar 4 coisas. A primeira: o Messias virá do Oriente. É interessante como o texto introduz Jesus vindo de Betfagé, de Betânia, e entrando no Templo de Jerusalém, exatamente pelo Monte das Oliveiras. É tão bonito recordar do cântico do Evangelho de São Lucas, o cântico de Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 79, ali se diz que o menino Jesus é como que a luz da aurora
é a luz que brilha no oriente, é o sol nascente que desponta. Na tradição bíblica, na tradição de Israel, de fato, o Messias, quando ele se revelar, ele virá do oriente. Betânia, Betfagé, o Monte das Oliveiras, está exatamente do lado leste, ao oriente do Templo de Jerusalém. O segundo elemento importante, o jumentinho. Vocês perceberam como mais da metade do texto insiste nesse processo de preparação. E tudo gira em torno desse jumentinho. Aqui temos duas alusões muito fortes no Antigo Testamento. É importante destacar: Jesus é o Messias pacífico. Jesus, o Messias pacífico. E de onde provém isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9. O Messias, quando vier, diz o profeta Zacarias, não virá montado no cavalo, que é o animal da guerra, não portará a espada para fazer guerra, mas ele será o Messias manso, pacífico, humilde e misericordioso, montado num jumentinho, o filho de uma jumenta. Uma segunda alusão muito forte está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 44. Quando Davi escolhe o seu sucessor, vocês recordam que depois da morte de Davi, aliás, a sucessão de Davi é cheia de confusão. Quem será o sucessor? Davi escolhe Salomão. 1 Reis, capítulo 1, versículo 44. E Salomão monta a mula do rei e entra solenemente na cidade de Jerusalém. Jesus, portanto, é o Messias pacífico, manso e humilde, montado num jumentinho. Mas ele também parece com Salomão, o Messias sábio, aquele que é o descendente de Davi. Terceiro, os ramos e os mantos estendidos. Onde encontramos alusões tão bonitas a estes dois símbolos? Primeiro, em Levítico capítulo 23, versículo 40. Ali, por ocasião da festa das tendas, os judeus entram festivamente em Jerusalém com ramos cortados das árvores. É verdade que o contexto é da festa das tendas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, era a festa da Páscoa, mas possivelmente houve aqui uma assimilação entre estas duas festas. A multidão festivamente, feliz, contente, gloriosa, exultante, corta ramos das árvores e aclama na festa das tendas, e agora aclama Jesus, que entra solenemente e triunfalmente em Jerusalém. Uma segunda alusão muito interessante está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. Quando Jeú foi aclamado rei de Israel, a multidão colocou os seus mantos por terra para que o seu rei pisasse, caminhasse sobre os seus mantos. É uma forma de expressar a obediência. Aqui estão, portanto, elementos vinculados aos mantos e aos ramos, com muitas alusões belíssimas no Antigo Testamento. E, finalmente, isso que está no texto do Evangelho de hoje, nos versículos 9 e 10, a aclamação.
Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. A palavra Hosana, etimologicamente, bem no princípio, esta raiz primeira, Osa, vem da mesma raiz da palavra Jesus, Yehoshua. Vem da mesma raiz de Josué, vem da mesma raiz da palavra Oséias. É uma raiz que vem do verbo salvar. E a partícula final, na, significa algo como por favor. Então, Hosana inicialmente significa Senhor, salva-nos, por favor. É uma súplica, é um pedido de socorro. Depois, a palavra Hosana, com o tempo, passou a significar uma aclamação festiva. A multidão então aclama Jesus como Messias, mas ao mesmo tempo continua gritando: Senhor, salva-nos. As duas coisas estão plenamente válidas. De onde provém essa história? Bendito que vem em nome do Senhor. Provém do Salmo 118, versículos 25 e 26. 118, versículos 25 e 26. E finalmente, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, o versículo 17 e também o versículo 21. Ali se grita para o Messias que virá como o filho de Davi. Na aclamação final dos versículos 9 e 10, Jesus é aclamado como o descendente, o Messias descendente de Davi. Ele é aclamado como o rei que vem. Ele é aclamado com um pedido de socorro, uma súplica, um pedido de socorro, mas ao mesmo tempo com uma aclamação festiva, com mantos jogados ao chão e com ramos de oliveira aclamados, balançados nas mãos daquela multidão que grita solenemente e entra com Jesus de modo tão triunfal, mas ao mesmo tempo de modo tão simples. Ele é o Messias pobre e humilde. Ele é o Messias sábio. Ele é o Messias servo sofredor. Os ramos, de algum modo, também vinculam toda a natureza. É como que um grito cósmico. É por isso que Jesus diz no outro evangelho: se eles calarem, até mesmo as pedras gritarão. Os ramos gritam, as pedras gritam, as multidões gritam e todos aclamam: Hosana, o filho de Davi. Mas um Messias pobre, humilde, montado no jumento, o Messias pacífico, que vem restaurar a vida e a liberdade dos filhos de Deus. Um abraço a você. Eu desejo que você celebre de modo muito belo e de modo muito profundo esta Semana Santa. Deus os abençoe e os guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.